Olá pessoal, estamos aqui com a questão 11 da Unicamp, segunda fase de 2025. Então, nessa questão, o que ele vai me dizer aqui? Que o Ingenuity, enviado ao planeta Marte pela NASA, foi o primeiro helicóptero de pequenas dimensões a operar fora da atmosfera terrestre. Na superfície de Marte, a aceleração gravitacional tem módulo de 4 metros por segundo, então informação importante. E a pressão atmosférica é muito menor que na superfície da Terra. Isso impõe desafios adicionais ao voo de pequenos helicópteros. Hoje, corriqueiro, aqui na Terra. Questão A. Então vamos começar pelo item A. Vou colocar A aqui e vamos lá. Um pequeno helicóptero desloca-se em movimento horizontal e retilíneo uniforme. Então, horizontal, retilíneo e uniforme com velocidade de módulo, aqui 6 metros por segundo, a uma altura de 8 metros. A partir da superfície de Marte, estamos em Marte. Em dado momento, o helicóptero solta uma pequena massa que carregava, deixando-a cair livremente. Então, qual que é o deslocamento horizontal? Então, vamos lá, vamos fazer um desenho aqui. Tenho o meu chãozinho, e o helicóptero, ele estava aqui, ó. Ele está andando horizontalmente, Está indo para lá, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Só que daí ele deixa cair um objeto. E, lembrando que aqui também, não marquei, mas ele está a 8 metros de altura. Então, esse objeto que vai cair, ele vai fazer uma parábola, que a hora que ele descer, ele vai fazer mais ou menos assim. E ele quer saber qual que é essa distância que eu vou andar aqui, esse delta x. Então, a primeira coisa que eu vou procurar aqui, qual que é o tempo de queda, Eu vou chamar o tempo para esse objeto cair, o tempo de queda. Então, eu vou usar aqui a fórmula, horária do movimento, só que para y, Então, y é igual a y0, mais a velocidade em y inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, o y final vai ser 0, porque ele vai chegar no chão. O y inicial é 8. A velocidade inicial de y é 0. Então, isso aqui não tem, já vou tirar. A aceleração em Marte é 4, só que ela é negativa, porque ela vai para baixo. Então, menos 4t ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo essa conta, eu tenho que t ao quadrado é igual a 4. Bom, então pode ser 2 ou menos 2, mas não faz sentido ser um tempo negativo. Então, significa que vai demorar 2 segundos para esse objeto tocar o solo. Bom, mas eu quero o ΔX aqui. Bom, o que eu sei do ΔX? Eu vou conseguir caminhar, qual que é a velocidade que eu tenho em x? Os 6 metros por segundo. Então, essa distância que eu vou caminhar é velocidade, que é 6, vezes o tempo, que é 2. Então, esse deslocamento vai ser igual a 12 metros. E essa é a resposta do item A. Vamos para o item B agora. Vou fazer aqui nesse ladinho aqui. Vamos ler. A força de sustentação do helicóptero é proporcional à diferença de pressão, ΔP, entre as partes inferiores e superiores da hélice. Um pequeno helicóptero, em dadas condições de operação, sustenta uma massa total de 800 gramas, só que isso aqui na Terra, incluindo o seu próprio peso, permanecendo em movimento horizontal retilíneo uniforme, na atmosfera terrestre. Considere que esse helicóptero seja colocado para operar em Marte. Assuma por simplicidade que a diferença de pressão entre as partes inferiores e superiores da hélice, na mesma condição de operação, seja proporcional à própria pressão, ou seja, a variação de pressão em Marte dividido pela variação de pressão na Terra é igual à pressão de Marte, dividido pela pressão da Terra. Sendo que a pressão da Terra é igual a 160 vezes a pressão em Marte. E ele quer saber qual que é essa massa em Marte que o helicóptero vai conseguir sustentar. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Então, ele está falando que essa força de sustentação em Marte. Vou colocar um M aqui para representar Marte. Ele falou que ele é proporcional, à pressão. Cadê? A força de sustentação de um helicóptero é proporcional. E a gente sabe que essa força é proporcional à área, do helicóptero. Então vai ser a área vezes o delta da pressão em Marte. Tudo bem? E isso aqui tem que sustentar o peso do meu helicóptero, Então isso aqui vai ser igual à massa, que está em Marte. A massa de Marte vezes
a gravidade de Marte. A força de sustentação na Terra é a mesma área vezes a variação de pressão na Terra, vezes a massa de sustentação que ele consegue na Terra, vezes a gravidade da Terra. Vamos pegar essas duas equações e dividir uma pela outra, essa parte aqui. Ó. Vamos dividir. Então vai ficar A vezes delta pressão de Marte, dividido por A vezes delta pressão da Terra, igual massa que ele consegue em Marte, sustentar, gravidade de Marte, massa que ele sustenta na Terra, gravidade da Terra. A gente já tem aqui, ó, A e A, pode jogar fora. O que eu sei? Ó, que o delta pressão de Marte, delta pressão da Terra, é igual à própria a pressão, né, na Terra e Marte. Então já vou mudar aqui para a pressão de Marte dividido pela pressão na Terra. Igual a massa de Marte que eu quero saber, a gravidade em Marte é 4, dividido pela massa que ele sustenta na Terra, que é 800 gramas. Né? Vou fazer em grama mesmo, porque em cima vai sair em grama, vezes a gravidade aqui na Terra, que é 10. Outra informação que ele me deu é que o P da Terra é 160 o P de Marte. Então eu posso trocar esse P da Terra aqui por 160 pressão de Marte, que eu já corto aqui. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 160 é igual a 4 massas de Marte dividido por 8.000. E fazendo a conta, a gente chega que a massa que eu sustento em Marte é igual a 12,5 gramas. Então está aqui a resposta do item B e a gente finaliza o exercício 11. Espero vocês até um próximo vídeo.